Bom dia, eu sou Dani Malagoli, host do podcast do Meu Cérebro. Que bom que você está aqui com a gente. Enfim, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai nos ver aí. E hoje o tema é importantíssimo. Na verdade, o gancho do podcast de hoje são as enchentes no Rio Grande do Sul, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, deixa eu convidar aqui primeiro o fundador do Meu Cérebro VIP, My Brain University, o Léo. Bom dia, Léo. Bom dia pessoal, bom dia convidados. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez para falar de um tema extremamente importante e que está na mídia, né, no momento, e eu acho que a gente não poderia deixar de abordar isso, que é também de ajuda para todo mundo que está sofrendo de alguma forma com esse transtorno, com esse agravo, né? E com certeza o cérebro ele sofre repercussões muito sérias, a gente vai comentar sobre isso no episódio de hoje. Então, muito obrigado pela presença de vocês, mais uma vez. A gente tem visto aí nas redes sociais o tempo todo pessoas ajudando, né, doando, ajuda financeira, ajuda de doação, de insumos, enfim. E uma parte, um jeito de ajudar é justamente compartilhando esse conteúdo, né, que o nosso intuito é sempre promover conversas transformadoras, então que esse conteúdo possa tocar, inspirar, ajudar, essa é a nossa ideia hoje, tá? Mas enfim, para começar a conversa, eu vou chamar aqui nossos convidados, que são duas pessoas que a gente acabou de conhecer e já nos conectamos aqui, tá bem legal a conversa pré-podcast. Primeiro vou falar do João Vitor Nascimento, que ele é médico formado pela Universidade Federal de Uberlândia, aqui em Minas, e tem residência médica em psiquiatria pelo Instituto Bairral. É assim que fala? Bairral. Bom dia, João, e obrigada pela presença. Bom dia, obrigado, Léo, obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, eu quero expressar minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, né, que passa por essa dificuldade. Dizer que a gente vai ter um papo aqui interessante sobre traumas, elaboração de medo e de situações como essa, né? Sim, exatamente, essa é a ideia. Letícia Teixeira Maranhão também está aqui com a gente. Ela é psicóloga clínica, psicanalista, especialista em psicanálise e análise do contemporâneo pela PUC. Bom dia, Letícia. Obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui. O convite, é claro, traz um assunto difícil, um assunto delicado, mas é importante, né? A gente se conectar também com o difícil, com o delicado e se haver com os próprios traumas também. Entender como ajudar e também se identificar, né? Com as nossas próprias questões, com os nossos próprios desafios também. Excelente. E para começar, assim, eu acho que ao longo da história nós tivemos aí, presenciamos, testemunhamos, pelas redes sociais principalmente, várias tragédias, né? A gente lembra das mais recentes, talvez o rompimento da barragem Brumadinho, o incêndio da Boate Kiss e mais recentemente as enchentes que vitimaram centenas de pessoas, desalojaram mais ou menos, aqui eu tenho alguns dados, 581 mil pessoas, 65.762 pessoas estão em abrigos. E dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, 468 foram afetados, ou seja, né, nós estamos falando quase do estado todo. Então, assim, os números, eles são muito impactantes, né, acho que... E mesmo assim, eu sinto que às vezes a gente não tem a real dimensão do que está acontecendo lá, né, eu vi algumas pessoas falando isso, que precisaram ir lá para ver a dimensão dessa tragédia. Sim. E aí, mas mesmo assim, eu olhei esses números e pensei, meu Deus, é muito impactante. Como fica a saúde mental diante de algo dessa magnitude, né? Esse foi o questionamento que me fez propor essa pauta do podcast de hoje. Então, assim, tudo envolvido nesse assunto. O que é transtorno de estresse pós-traumático, o que é trauma, pessoas que são mais suscetíveis a eventos traumáticos, enfim, o que acontece no cérebro quando a gente passa por um evento traumático. São vários os assuntos que a gente quer abordar e se você tiver alguma pergunta, você também pode mandar pra gente. E para começar, eu acho que a gente pode falar de fato o que é trauma, né? Do básico. Você quer começar ou o João começa? Vou deixar pro João, né? A especialidade dele. O que é trauma, né? Ou um evento traumático. Como é que a gente caracteriza? Então, assim, por definição, né, nos manuais estatísticos e diagnósticos que a gente usa na psiquiatria, quando se fala em trauma, em estresse pós-traumático, em reação aguda ali ao estresse, a gente considera experiências em que o indivíduo tem um contato direto ou indireto com situações que o exponham ao risco de morte, a lesão grave ou abuso sexual. Então, esse tipo de situação que desencadeia, assim, vamos dizer, o processo de trauma, né? E
E aí a gente tem toda uma sequência de situações que vão ocorrendo em seguida a isso, e que em alguns casos levam a alguns transtornos mentais e outros não. A grande maioria não adoece mentalmente. Então, a capacidade humana de resiliência, de recuperação e de adaptação, ela é incrível. A gente tem mecanismos que nos levam a essa adaptação, ao nosso grau de resiliência. Então, boa parte das pessoas, mesmo expostas a uma situação tão grave quanto essa do Rio Grande do Sul, não vão desenvolver. A maior parte não vão desenvolver transtornos mentais. Mas há aqueles que irão desenvolver o TEPT, o estresse pós-traumático, casos de depressão, de ansiedade. Interessante, eu acho até que a gente pode partir de um ponto de partida, né, que é o nosso organismo, especialmente o cérebro, ele possui algumas ferramentas para conseguir lidar com uma carga emocional tão grande, que talvez seja uma definição diferente de trauma, né? É um evento que traz uma carga sensorial, emocional muito importante. E todo mundo, né, vai passar, todo mundo assim, uma força de expressão, mas a grande maioria das pessoas vão passar por eventos traumáticos, isso faz parte da vida, né? No decorrer dela. Só que quando o cérebro de determinada pessoa encontra uma dificuldade de se ajustar diante disso, acho que talvez é a questão, quando se esgotam os mecanismos de ajuste no cérebro, aí a pessoa ela está suscetível a desenvolver um transtorno, né, João? Acho que é muito por aí, né? Quando acabam os mecanismos de proteção individual, de defesa, proteção, regulação. De regulação. Sempre há, né, assim, eu costumo dizer que os transtornos mentais, eles são biologia, né, o cérebro, a biologia do cérebro, a parte orgânica, e biografia. Então depende da biografia, depende de como essa pessoa foi conduzida ao longo da vida pelos pais, da forma de apego que ela desenvolveu, da sensação de pertencimento, de segurança, né? Que é uma coisa que foi muito afetada no caso do Rio Grande do Sul, né? A sensação de comunidade, que é uma estratégia de reforçar, assim, a sensação de comunidade é que há um lugar para onde voltar perante um trauma que eu passei. Há um lugar para onde eu posso retornar. O seguro, o estável. E isso não tem ali. Então, mesmo pessoas com a resiliência alta podem quebrar, né, nesse caminho. Pode não conseguir. Porque realmente há nesse processo o que eles disseram. Assim, eu vi uma entrevista de um psicólogo do Rio Grande do Sul, Christian Christensen, que ele é especialista nessa questão de traumas e de TEPT e tudo. Ele disse assim, existe aquele impacto inicial, né, onde você perde condições ali de básicas, assim, de sobrevivência, comida, casa, enfim, coisas, abrigo, né? E existe um segundo momento, um trauma secundário, que é quando você olha e, tá bom, eu passei por uma dificuldade aqui, tive um acidente de carro, mas agora eu vou pro meu trabalho, eu vou pra minha casa e tudo, mas não tem casa, mas não tem trabalho. Não tem por onde andar. Não tem pra onde voltar. Então há esse redobramento do trauma, assim, é um trauma duplo, né? O que eles estão sofrendo ali. É um desmoronamento psíquico, né? Enfim, acho que é algo... Sim, da questão de identidade, né? A própria identidade do indivíduo fica perdida, porque ele não tem as ruas por onde ele andava. Ele não tem a casa onde ele assistia a alguma coisa, ele não tem aquele senso, né? De pertencimento ao ambiente, à geografia, né? É uma coisa mais profunda do que um trauma que está restrito a um evento específico, a um local específico. É muito mais geral, né? Amplo. Sim, e acho que você comentou essa questão, depois eu vou até passar para a Letícia, o tanto que a gente não tem noção do que forma a identidade do indivíduo, porque quem você passa muito pelas relações que você tem, por lugar onde você vive, por saber exatamente como é que vai ser o seu dia, a sua rotina. Às vezes a sua personalidade, a sua identidade se constrói em cima disso daí. E quando quando ruim, né, entra em ruínas, tudo isso que é tão... Parece que nunca vai nos deixar, e de repente tudo desmorona, né, esse nosso ambiente. Aí a personalidade também, a identidade fica abalada, né, Letícia? Sim. Tem uma definição freudiana sobre o trauma que eu acho muito interessante, de 1916. Freud, ele estava ali se deparando com soldados que estavam chegando da Primeira Guerra Mundial. E nesse contato ele foi identificando o que seria então esse trauma de grandes catástrofes. E é interessante que ele identifica que o trauma é algo que nos ultrapassa no psiquismo, é algo que passa por nós. Então nós estamos ali diante de uma situação
em que nós não conseguimos representar. Tanto que é muito interessante que no discurso dos pacientes, que muitas vezes eles trazem que é como se não fosse comigo. Eu estou assistindo um filme. Não era eu naquele lugar, não era eu naquele momento. Porque ele não se sente ali. O estímulo é tão grande, é tão forte, a afetividade no sentido daquilo que nos afeta é tão gigantesca que faz com que se ultrapasse a nossa capacidade de simbolizar, de representar, e por isso pode acontecer doenças psicológicas, né, devido a esse evento traumático. É como se a pessoa até se dissociasse, assim, daquele evento, né? Muito bom, exatamente. Tanto que o nosso papel enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, é de acolher esses pacientes no primeiro momento. E o acolhimento nesse sentido de ajuntar os pedacinhos mesmo. O caquinho, assim, que a pessoa, como ela foi ultrapassada por aquele evento, ela fica fragmentada. O eu fica totalmente fragmentado, fica totalmente exposto. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, eu não sei como lidar com isso que está acontecendo na minha frente, então, o que vai ser de mim? Quem eu sou? Que rua é essa que eu estou andando? Eu não tenho mais casa, cadê meus amigos? Cadê minha família? Cadê meu cachorro? E assim, esse eu está totalmente fragmentado. E aí o nosso trabalho é de ir acolhendo, é de ir juntando esses pedaços, assim, para tentar devolver para o sujeito uma inteireza, sabe? Ele se sentir inteiro de novo. Eu acho que essa questão, assim, talvez você pode até falar um pouco mais, o tanto que é necessário para cada um de nós possuirmos âncoras, né? O que seriam essas âncoras, assim, que nos deixam presos, de certa forma, à realidade? Isso é bom. Talvez em algum momento isso pode não ser bom, mas no caso dessa catástrofe do Rio Grande do Sul, ter essas âncoras e elas se perderem talvez seja um problema muito grave, né? Assim. Sim, é muito interessante escutar as crianças, porque os adultos, eles ainda estão muito tomados. O nosso aparelho psíquico, quando ele já é mais formado, ele tende a se fixar muito nessa coisa de eu não sei representar, eu não sei como explicar. Então, até eu entender, eu demoro um pouco a voltar, a saber falar sobre o que eu estou sentindo. E as crianças não, elas se distraem. Elas conseguem brincar com alguém que está ali no abrigo, elas conseguem desenhar. E aí elas começam a fazer algumas perguntas para nós, assim, terapeutas, quando nós estamos diante delas, que é, quando que eu vou voltar para a escola? Nossa, eu deixei meu brinquedo lá em casa. Eu deixei o meu brinquedo favorito lá em casa. Será que vai ter como eu pegar? E aí mostra esse lugar, assim, das âncoras que você está trazendo, né? As crianças, elas percebem mais, mas... E quando que eu vou encontrar minha mãe de novo? Porque no início, né, tinha uma separação dos abrigos. Então, demorou um tempo, algumas semanas, para que as famílias voltassem a se encontrar, que isso fosse organizado de uma maneira mais fluida. E é interessante no discurso delas ver isso. A necessidade de, eu preciso voltar. Sabe? Eu preciso voltar à vida, eu quero voltar. Elas são mais literais, né? Elas falam... Acho que a tradução emocional delas talvez não tenha riqueza de palavras, mas é muito... É uma conexão muito pura, forte com o que elas sentem, né? É muito concreto. Imediata, né? A conexão é imediata. Eu fico pensando, João, a gente, diante de algo dessa magnitude, né? Um desmoronamento psíquico, que eu usei aqui essa expressão, para além do geográfico, né? Enfim, não precisa nem explicar aqui essa questão do Rio Grande do Sul. E aí você falou da questão da resiliência, eu achei interessante, assim, essa capacidade do ser humano de se adaptar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. Nós temos uma resiliência de fábrica que pode nos ajudar, ou dá para começar do zero, como que você elabora, processa algo dessa magnitude, sem adoecer, entendeu? Sim, os estudos já mostram, né, que existe uma característica individual, singular, que a gente pode chamar dessa resiliência, né? Que é a capacidade de enfrentamento, de lidar com situações difíceis, de lidar com traumas, com perdas. Mas é algo que pode ser desenvolvido também. A psicoterapia, né? Que faz essa reelaboração do que aconteceu, né? Diante de uma situação tão concreta em que a gente não consegue mudar os fatos, a gente tem que mudar a si. Ou a narrativa que faz do que aconteceu. E é nesse processo de mudar essa narrativa que, de repente, a gente consegue consolidar ali uma resiliência, né? Uma capacidade de seguir em frente.
E é importante, assim, falando das crianças, né? Algo que me chamou muita atenção é a questão de traumas relacionados ao neurodesenvolvimento. Então, a gente sabe que o neurodesenvolvimento, ele pode ser comprometido por traumas como esses, assim. E uma das questões que podem estar mais comprometidas é a capacidade de uma função executiva, que é a capacidade de atenção, de cognição, de memória de trabalho. Sim. E o comprometimento da função executiva, os estudos têm mostrado que impactam mais no bom desempenho futuro da pessoa do que o próprio QI. Então, um prejuízo nessa função executiva poderia ser pior para o desenvolvimento dessas crianças do que um QI baixo, por exemplo. E o trauma também impacta o QI. Tem estudos que mostram, isoladas todas as outras variáveis, que indivíduos que sofreram trauma na infância, comparados aos que não sofreram, tem uma diferença de até 20 pontos de QI no desenvolvimento. Nossa, então, assim, o cérebro mesmo, né, o orgânico ali está afetado, as conexões cerebrais, assim. Sim. Eu tenho uma visão um pouco mais neurobiológica por conta da formação e tudo, né? Perfeito. Mas, assim, eu me pergunto, às vezes, assim, o que acontece na mente que não acontece no cérebro? Então, as coisas que estão acontecendo no que a gente chama de mente, tem um lugar ali, tem um locus, tem uma estrutura orgânica no tempo e no espaço, né? Tem um cérebro ali que ele está moldando. E essas crianças estão em uma fase que o cérebro é muito plástico. Então, numa fase tão plástica do seu cérebro, onde ele está em desenvolvimento, sofrer um abalo desse, pode ter repercussões dramáticas, assim, numa geração inteira de crianças do Rio Grande do Sul, por exemplo. Sim. Que podem ter prejuízos, né, ao longo do tempo. Você falou de uma questão assim, só fazendo um parênteses, né, que eu gosto de comentar. Quando a gente lança o olhar sobre a mente, é algo muito subjetivo. E quando a gente lança o olhar para o cérebro, é algo muito complexo. Então, a gente sempre vai incorrer numa dificuldade de compreensão, entendeu? E tá tudo bem, assim, a gente não ser capaz de compreender, não ter domínio sobre os fatos em si, mas mesmo assim ser capaz de agir sobre eles. E a gente faz isso desde sempre. Sim. Porque o conhecimento neurocientífico, por exemplo, ele surgiu há algumas décadas atrás, vamos falar. Começou mesmo lá em 1800 alguma coisa, com o Ramon Carral, mas mais recentemente que a gente instituiu a neurociência. Então, quer dizer que dali para trás a gente não tomava nenhuma decisão fundamentada ou não vivia? Não é verdade, né? A gente tomava. E quando você fala em crianças, é muito interessante quando você cita essa questão do neurodesenvolvimento, porque a gente tem algumas janelas onde o cérebro ele passa por períodos de desenvolvimento mais intenso. E essas áreas também, esses momentos também, eles são mais de maior suscetibilidade a episódios, traumas, e podem comprometer. Então, nós temos processos de mielinização, que é o cabeamento dos neurônios, né, ao longo da vida, ali na fase de transição da infância para a adolescência, é um momento importante, né? A gente tem as podas sinápticas, né, que ocorrem logo ao nascimento e também ali na fase do início da adolescência, que pode parecer uma perda de conexões, mas é muito importante para a gente consolidar as nossas experiências. O refinamento, né? Isso. E a carga emocional, os traumas vão influenciar muito isso. A gente pode até falar um pouquinho sobre a neurobiologia, né? Acho que vou deixar primeiro para a Letícia comentar antes, se ela quiser falar uma coisa sobre isso. Depois a gente fala sobre algumas áreas envolvidas com os traumas e os transtornos do estresse pós-traumático, né? Sim, como representar o irrepresentável, né? Como falar de uma dor que eu ainda estou sentindo, que ainda está presente e que vai me acompanhar em outros momentos. De fato, é muito difícil. A gente está falando aqui de um trauma, de um evento que nos marca muito, que é essa questão do Rio Grande do Sul. Mas se a gente pensar nos traumas cotidianos que nós temos, a gente também consegue encontrar algumas respostas. Como, por exemplo, algo que clinicamente é muito comum, pacientes que não superam o fim de um relacionamento. Existe ali um evento traumático. E o que acontece nesses eventos traumáticos? Existe uma fixação. Eu fixo no passado. Eu fixo em algo que eu já tive, em algo que eu já vivi. E por isso o presente e o futuro está extremamente comprometido. Eu não consigo vivenciar o aqui e o agora e pensar em como será a minha vida sem aquilo que eu perdi,
sem passar por esse estágio do luto, né? Então, essa questão da fixação é algo que, dentro da terapia, a gente precisa tratar a princípio. A gente precisa trazer esse paciente para o presente. E então, a gente conecta ele de novo com o passado, mas de uma outra forma. Fazendo com que ele comece a perceber que aquilo se trata de algo que já passou. De algo que passou por ele. E aí ele vai revisitando como uma memória. E não mais como algo que está acontecendo aqui o tempo todo, em todos os lugares que eu vou. Eu me lembro e algo me remete a isso, sabe? Perfeito. Então, aproveitando até o seu gancho, para passar para a parte da neurobiologia, e quando a gente, então, avalia um trauma, eu estava lendo alguns artigos, né, e isso explica muito bem. No momento do trauma, quando ele é intenso, é como se o cérebro ele entrasse num stand-by de alerta máximo, né? Porque é uma ameaça. Então, desperta uma reação de luta ou fuga, né? No nosso hipotálamo e nas partes mais primitivas do nosso encéfalo. Então, ali uma estrutura que fica fortemente ativada, apesar de que ela pode até hipotrofiar no futuro, é a amígdala cerebral. Não estamos falando da amígdala, né, palatina aqui, mas da amígdala cerebral, duas estruturas bem basais e mediais. Então, os estudos mostram que em pessoas que têm traumas agudos ou que desenvolvem um transtorno de estresse pós-traumático, elas têm a amígdala hiperativada, né? E um mecanismo que explica bem como é que ocorre essa perda da regulação emocional é que quando esse estresse ele é contínuo e intenso, a amígdala fica muito hiperativada, ela entra em algum processo de falência neurofisiológica. E o córtex pré-frontal, que é a área que regula o nosso comportamento, que é a área que coloca um ponderamento, uma análise, né? Ele não consegue mais controlar essa amígdala, né? Então, ocorre uma desvinculação entre a amígdala e as áreas mais elevadas do nosso comportamento, que é o córtex pré-frontal. Então, esse é um mecanismo base aí da geração de um trauma, e no transtorno de estresse pós-traumático isso é muito bem estudado, né? Sim, com certeza, sim. Na verdade, evolutivamente, faz sentido a gente ter essa saliência, dar toda essa relevância a um evento traumático, a uma situação que nos coloca em risco mesmo. Né? Então, preserva a nossa vida, ter todo esse mecanismo de medo, de fuga, de luta, preservar essa memória de algo negativo para que seja evitada. O que acontece no estresse pós-traumático, assim, é como se fosse uma super memória. Você tem uma consolidação de uma memória que tem uma estruturação patológica e que ela passa a causar mais danos do que ser protetiva para o nosso funcionamento. E aí envolve essas estruturas. E também o hipocampo, que eu não citei, que é extremamente importante, porque é o regulador das memórias, né? E é uma estrutura que, talvez, até alguns artigos que eu li mostraram isso. A intervenção precoce, tanto medicamentosa como psicoterápica, é importante justamente para evitar a hipotrofia do hipocampo. Sim. Porque com o tempo, estresse continuado gera uma hipotrofia. O hipocampo, que é uma estrutura-chave da memória, ela vai perdendo volume mesmo. Perdendo volume, né? As alterações hormonais, aí, o cortisol, a adrenalina, aquela descarga adrenérgica, são como se fossem colas para fixar essa memória. E o cortisol é uma cola super forte, assim, que fixa, é um super bonder aí da memória traumática. E aí envolve essas regiões, a amígdala, que está ligada ao medo, envolve o córtex pré-frontal ventromedial, que é ligado à formação, à elaboração da memória, à interpretação dessa memória, e o hipocampo, né? Que é onde realmente está ali o armazenamento da memória. É importante a gente falar disso para entender o processo de tratamento. Então, acho que a Letícia vai falar um pouco mais sobre tratamento, mas uma das formas de tratar, com boa evidência, a primeira linha de evidência, é a terapia baseada na exposição prolongada. Então, são como se fossem doses homeopáticas do trauma, de situações assim, que remetem a essa memória. A pessoa vai sendo exposta ao longo do tempo para que haja uma certa dessensibilização dessa memória mesmo, para que ela consiga reinterpretar isso. Ressignificar. E biologicamente, a psicoterapia é uma terapia biológica, né? De fato, o cérebro muda. As conexões cerebrais mudam através da fala, através
da reinterpretação do fato que foi acontecido. Olha que interessante. E isso não só no trauma, né? Nas nossas histórias, em psicoterapia, a gente está sempre narrando uma história. A forma como a gente relabora essa narrativa é o que nos traz o processo de cura, né? O de melhora, o de aprimoramento aí, né? Sim. Da experiência. Eu li um texto, depois eu vou passar até para a Letícia, assim, uma frase, na verdade, que eu achei extremamente interessante, né? Falando sobre o luto especificamente, mas eu acho que a gente pode falar sobre traumas, coisas ruins que aconteceram com a gente, que é, para a gente lidar com isso, por exemplo, o luto não requer apenas tempo, mas experiência. Então, não é uma questão de tempo. Até a pessoa deu um exemplo que uma pessoa que sofreu um acidente muito grave, mas ali entrou em coma, e ela acorda 30 dias depois desse coma, ela vai ter a mesma experiência traumática, intensa, de como se ela tivesse tido aqui naquele momento. Então, ela passou um tempo de 30 dias. Então, não é uma questão de tempo, é uma questão de experiência. E aí entra muito o que você falou, que é essa questão de estar em contato com esse agente que gera esse trauma de uma forma controlada e profissional, para que ocorra essa sensibilização. Porque aí você vai criando uma experiência de acordo com algo que não existe mais, uma perda, por exemplo, ou uma condição que não mais está presente na sua vida, e aí você remodela isso no seu cérebro, e aí o tratamento e a cura, de certa forma, passa muito por isso, né? Sim, exatamente, perfeito. E é interessante pensar que, no primeiro momento, nós, enquanto profissionais, nós não devemos fazer grandes intervenções diante de um trauma, seja qual for. Seja um trauma dessa ordem, dessa magnitude que estamos conversando aqui, ou seja algo cotidiano, algo pequeno. Não é o nosso papel, no primeiro momento, fazer intervenções e querer retirar o sujeito desse lugar de sofrimento. Exato. Nosso papel é ouvir, justamente porque ele precisa se escutar. Não é nem tanto que eu preciso ouvir o que aconteceu com o meu paciente. Sim, eu preciso. Mas acontece que as repetições, quanto mais ele falar, quanto mais ele narrar, mais ele vai se ouvir. Ele vai aprender e reaprender a simbolizar aquele evento para ele mesmo. E aí se torna então possível, com algumas intervenções, depois de um certo tempo, nessa terapia prolongada, é possível a gente criar novas narrativas. Não só sobre o evento que passou, mas também costurando esse evento que passou com acontecimentos que estão acontecendo aqui no presente, a todo momento, na vida cotidiana. Então, um novo trabalho. Ali também é algo interessante que a gente fala na terapia, sofrer por outros motivos. Isso é extremamente importante, né? A gente agora, eu tô sofrendo porque eu perdi esse emprego, ok. E aí passou um tempo, eu encontrei um novo emprego e agora eu estou sofrendo por esse emprego aqui, que está aqui na minha frente. Isso aqui tem me causado desconforto, eu não tenho uma relação tão boa com o meu chefe. Então, bacana, a gente saiu desse lugar, estamos num outro lugar, um outro ponto de sofrimento. E neste outro ponto, a gente tem total certeza e pode afirmar isso para os nossos pacientes que ele estará muito mais preparado para lidar com os próximos traumas, com os próprios próximos acontecimentos que podem trazer para esse lugar de sofrimento, porque ele vai ter aprendido a mudar as narrativas dele e a construir novas narrativas também, né? Muito bom. Acho que a gente está falando da negação, né? Que muitas pessoas entram. E é de fato uma fase, por exemplo, de quem está lidando com perdas significativas, né? Luto. Sim. Essa negação do evento. Eu acho que, enfim, acho que é totalmente compreensível, mas do ponto de vista neurobiológico e psíquico, não é um caminho, às vezes, para lidar de forma mais minimamente saudável com um evento, João? Sim, assim, é importante a gente ter em vista o que fazer, né, para ajudar essas pessoas e também o que não fazer, porque, como eu disse, a grande maioria das pessoas não vai desenvolver um transtorno de estresse agudo ou pós-traumático, um quadro depressivo decorrente desse trauma. Sim. Então, a gente já sabe que, por exemplo, uma conduta que é contraindicada para esse tipo de situação, que piora o trauma, é o debriefing. Você ficar fazendo ali um interrogatório com o indivíduo do que aconteceu.
estimulando a que ele fale sobre aquilo. O senso comum acha que, assim, a gente precisa falar sobre aquilo. Para aliviar, né? Para aliviar, mas não é bem assim. Não é bem assim. Esse interrogatório, ele é prejudicial para o indivíduo. Naquele momento. Em um ambiente em que o indivíduo queira ser ouvido, queira falar sobre o trauma, tudo bem. Mas naquele momento, ficar fazendo pergunta, como foi, o que aconteceu, são formas de você colocar na tela da consciência daquele indivíduo novamente tudo que ele passou. Então você está alimentando essa memória, essa super memória traumática. E aí ainda mais na fase aguda, né? Na fase aguda, falar, isso, na fase aguda. O debrief na fase aguda é contraindicado, ele não é terapêutico. E é uma das coisas assim, que a gente deve evitar. Então, as cartilhas todas aí da OPAS, da OMS, mostram lá que o que a gente deve fazer, assim, deve oferecer ajuda, estar disponível, mas perceber se a pessoa quer ser ajudada dessa forma, se ela quer falar sobre aquilo. Se é algo ela sentir que você está presente para ajudar é muito importante, que tem uma rede de apoio, que tem pessoas interessadas em ajudá-la. Mas de repente a pessoa não quer e a forma dela lidar. Tem a ver com a resiliência dela, tem a ver com a forma dela, com o cope, né, com a estratégia de enfrentamento da situação. Então a gente não deve violar isso, é respeitar, estar ali, mas não ficar fazendo pergunta, olha, eu vim aqui, vamos fazer. Não é assim. A gente pode entrar até num outro campo muito vasto, que eu acho que é isso aí que você falou, que é a questão da resiliência por parte da pessoa que sofreu trauma, mas e da empatia de quem está se colocando como ajudante, né? Sim. Como que a gente trabalha essa empatia, qual a importância dela, se ela tem ganho secundário nessa empatia, se isso é irrelevante no mecanismo. Como é que você vê, por exemplo, isso, Letícia? Bom, primeiro é importante a gente se perguntar o porquê eu vou fazer isso. Qual que é a minha motivação? Porque faz sentido para mim? É urgente para mim estar lá? É urgente para mim ouvir esse paciente? É urgente para mim cuidar dessa história? Porque ali acontece um laço, é um compromisso, né, que a gente estabelece nessa relação. Eu preciso continuar presente na vida desse paciente. Eu preciso estar disposta a ouvi-lo por muito tempo. E esse compromisso, esse laço tem a ver sim com a empatia, mas também é preciso que a gente investigue as nossas próprias motivações mesmo. Entender se elas estão associadas com um bem maior ou se é com uma fantasia, assim, de heroísmo. Ah, não, porque eu tenho a solução, eu consigo salvar esse paciente, eu consigo mudar a vida dele, e aí vai para esse lugar. O que não fazer? Não ser um super-herói. Não bancar o herói, não querer, sabe, dar todas as ferramentas. A pessoa precisa aprender a se reconstruir. Né? Se eu estava dando o exemplo, por exemplo, de um trauma, de um desemprego. Então, qual seria a solução? Dar um novo emprego? Não. A solução seria dar ferramentas para que essa pessoa consiga se fortalecer e encontrar novas oportunidades no mercado de trabalho, né? Então, é um outro lugar, assim, é um compromisso, de fato. Ou seja, a ajuda não é algo tão ativo, igual a gente supõe, né? Talvez, no primeiro momento, principalmente, é algo mais passivo, né? Sim. Envolve mais a empatia, né? Você compartilhou um documento muito interessante, acho que a Dani até pode comentar sobre ele, com algumas perguntas que não devem ser feitas ali para o profissional que está atendendo no primeiro momento. Parte. É muito interessante. O que evitar dizer, por exemplo, isso aconteceu por algum motivo, é importante se sentir grato por estar vivo, eu sei exatamente como você se sente. São coisas que às vezes a gente fala no intuito de ajudar e atrapalha, e a gente não tem essa noção dessa profundidade da linguagem nesse contexto, né, João? Queria ouvir vocês. É o seguinte, esse material ele está disponível no site da OPAS, da OMS, que é sobre os primeiros socorros psicológicos, né? Muito interessante, primeiros socorros psicológicos. Para quem não sabe, existe né, esse manual. Esses manuais de primeiros socorros psicológicos, que é justamente isso, assim, em primeiro lugar, é garantir que o ambiente esteja tranquilo, que essa pessoa tenha condições ali. Você não é ali no enchente, né, na situação em que as pessoas estão ali molhadas, enfim. Começar a fazer esses primeiros socorros psicológicos. E é muito importante o cuidado com essas perguntas que são feitas, com a forma como a gente vai colocar isso, porque a interpretação que a pessoa pode fazer daquilo, né? Ela pode entender que tá havendo ali uma minimização do sofrimento, o que redobra o sofrimento dela, né? Como se fosse, não é tão grave. Não, sim, é grave. A gente tem que ser realista. E também nas perguntas, nessa condução, não elencar falsas
esperanças, né? De, vai ficar tudo bem, fica tranquilo. Mas não é isso, né? A gente tem que respeitar a inteligência, a situação da pessoa que está ali diante disso, que ela tem noção de que as coisas não vão ficar bem num curto período de tempo. É uma forma de empatia, de respeito mesmo com a pessoa, né? De sempre oferecer a mão, estender a mão, mas também com muito cuidado, assim. O mais importante é isso, tem aquele ditado, né? Muita ajuda quem não atrapalha. Então, às vezes é isso, assim. Como grande parte das pessoas vão elaborar, vão ter mecanismos internos então, essas pessoas que querem ajudar têm que ter a mínima instrumentalização de como fazer isso. Para não agravar o sofrimento, para não causar mais danos. A gente tem visto uma mobilização incrível do país, né? Todo mundo querendo ajudar, estar lá, estender a mão. Mas tem um jeito de fazer isso, né? A literatura médica, psicológica, tem já experiência acumulada nesse tipo de situação e nos ensinam coisas simples, né? Como essa, de que não deve ser feito um interrogatório. Exatamente. Isso piora. Até porque a pena e a empatia são sentimentos totalmente diferentes um do outro. Quando a gente se coloca diante do paciente desse ímpeto de querer ajudar a qualquer custo, a gente também se coloca numa posição de você precisa de mim, você precisa da minha ajuda, eu tenho um ar de superioridade diante de você nessa situação. E não é bem assim. Não é bem assim mesmo, porque existe um sujeito ali na sua frente incrível, um ser humano que tem um cérebro que funciona e que é totalmente capaz de seguir em frente, que vai conseguir se reconstruir. Na verdade, você está ali mais para aprender como ele vai se reconstruir. Quais serão os caminhos que ele vai encontrar? Deixa eu tentar mostrar para ele algumas possibilidades e mostrar que ele consegue. Deixa eu lembrá-lo de quem ele é, de qual é a identidade e da capacidade dele, de sujeito mesmo, de se reerguer. E não nessa postura, né? De que, você precisa disso, disso e disso aqui, tem uma receita de bolo, vai por esse caminho que tudo vai dar certo, confia. Não é bem assim. Não, você falou algo muito interessante que explica muito o cérebro, a neurobiologia para mim, porque no primeiro momento, quando eu olho quais são os pilares do funcionamento cerebral, então o cérebro vai precisar de nutrientes, ele vai precisar de segurança, de certa forma, água, né, descanso. Então, nesse momento agudo, uma enchente, uma catástrofe, um desastre, o cérebro não consegue dormir direito, talvez ele não tenha os nutrientes necessários, não tem água para beber. Então, nesse primeiro momento, vamos ofertar as coisas básicas que vão vitimar o cérebro de forma imediata, né? E aí, essas doações são incríveis, né? Elas vão nessa linha, nessa direção. E aí, no segundo momento, o que afeta o cérebro? As questões psicológicas que vão evitar comportamentos fisiológicos apropriados, né? E aí, acho que talvez essa intervenção que você falou aí não seja legal dessa forma, né? Sim. Tem que ser algo muito mais, às vezes, passivo, mais empático, de entender o outro numa situação às vezes mais capaz do que a gente supõe, né? Eu escutei algumas pessoas assim comentando que isso aí, né, tomou nossa sociedade de maneira geral, e a gente percebe que as pessoas às vezes elas lançam um olhar assim de superioridade, assim, né? Talvez sem saber disso, talvez no intuito de ajudar, e talvez isso num segundo momento pode causar até mais prejuízo do que benefício, né? Mas eu acho que é tudo válido isso aí que vocês comentaram. É um ponto interessante para a gente pensar. Não é um ponto óbvio, é um ponto que precisa ser destacado mesmo, assim. E eu fiquei aqui lembrando, João, de você falar que nem todas as pessoas vão desenvolver o TEPT de fato, né? O TEPT, ele aparece quando, especificamente, assim? E dá para falar de sintomas, né? Como é que a pessoa vai interpretar a vida depois que você vai ver como sendo o TEPT? Falando aí do TEPT em si, né? O transtorno de estresse pós-traumático. É uma entidade nosológica, né? Um quadro psiquiátrico, um transtorno mesmo, que requer alguns critérios para que a gente faça esse diagnóstico. Por alto, assim, basicamente, são sintomas da esfera da intrusão, sintomas intrusivos. O indivíduo tem pesadelos com aquela situação, ele, de repente, aparece um flashback, né? Que é aquela revivescência ali da situação, uma lembrança muito vívida que vem e sabota a pessoa em qualquer momento. Comportamentos de evitação,
de evitação com situações que remetam a esse trauma, por exemplo, com a chuva agora, né? Desencadeia um desconforto muito grande, a pessoa quer se afastar de rios e tudo. E temos as questões cognitivas e emocionais do TEPT. Aí envolve um certo anestesiamento afetivo que o indivíduo desenvolve, uma expectativa negativa com o futuro, uma dificuldade de sentir emoções positivas, sentir prazer. E existe uma quarta, aí pelo DSM, uma quarta cluster, um quarto grupo de sintomas, que são sintomas da hiperexcitabilidade. Então, no TEPT, assim, é uma questão paradoxal do TEPT. Ao mesmo tempo que tem momentos em que há uma hiperexcitação, em que a pessoa tem sobressaltos, que ela tem uma irritabilidade, uma agitação, uma agressividade, às vezes, a insônia, coisas de ativação do sistema nervoso simpático e tudo. Há aqueles momentos em que ela tem uma hipoativação, em que a pessoa fica olhando para o nada, parada, sem sentimentos, sem emoções. Tipo uma desregulação emocional, né? Mesmo, né? Literalmente. Anedonia. E o TEPT, assim, o estresse pós-traumático, é regra que haja comorbidade. Então, quando a gente atende, tem que pesquisar por essas comorbidades. O TEPT, a prevalência é muito prevalente, é um transtorno mental extremamente prevalente e a prevalência em um ano é de 2,5% da população. Ao longo da vida chega a 8%. Então quase 10%, 1 em cada 10 pessoas aí vai desenvolver um TEPT. E a gente estava falando antes da diferença do estresse pós-traumático, um evento de trauma, que isso aí quase todo mundo tem, pro transtorno em si, né? Isso. Aí tem a questão temporal, né? Num período do evento traumático, de 3 dias após esse evento até 1 mês, a gente considera um transtorno de estresse agudo. São os mesmos sintomas do TEPT, mas aí pode ser que essa reabilitação, essa readaptação do indivíduo se resolva e não progrida para o TEPT. Para que seja TEPT, tem que ter pelo menos 1 mês desses sintomas. E ainda sobre as comorbidades, a mais comum é o transtorno de uso de substâncias, de álcool, que são estratégias que o indivíduo que não está em tratamento e acompanhamento usa como se fosse uma automedicação, né? Sim. Ele bebe ali, usa o álcool, alguma coisa que altere o funcionamento cerebral para lidar com as emoções negativas. Então, 47% de quem tem TEPT tem transtorno de uso de substância. Eu vi um artigo interessante falando sobre os sobreviventes daquele furacão Katrina, e eles fizeram um estudo em Houston, no Texas, com os refugiados que foram para lá. E aí eles fizeram justamente essa investigação do abuso de substâncias e viram que era muito mais intenso do que o restante da população local. É bem alto, assim. 80% de quem tem TEPT tem algum outro transtorno mental. Os mais comuns são o abuso de substâncias, transtornos afetivos, como depressão, e os transtornos ansiosos, as fobias, o transtorno de ansiedade generalizada, que estão aí envolvidos nessa questão. Acho que é importante a gente falar também de uma entidade aí que não é bem estabelecida, mas que está sendo estudada, que chama-se TEPT vicário. O TEPT vicário é o desenvolvimento dos sintomas de TEPT em indivíduos que, na função do seu trabalho, têm contato com essas situações. Então, por definição, o TEPT você é exposto, né, direta ou indiretamente a uma situação de violência, abuso sexual ou lesão grave. O TEPT vicário, você lida com as pessoas que foram expostas a isso. Ah, sim. E aí o profissional de saúde pode desenvolver. Então, tem que estar... Eu vi reportagem falando da questão da saúde mental de quem está lá na linha de frente, no Rio Grande do Sul, que o pessoal está... Também precisa de cuidados também. A importância de cuidar do cuidador, né? O cuidado, que nem a Letícia falou, né? A gente não pode vestir a capa do herói e achar que é o... Que vai ser imune, assim, desligado do que está acontecendo, assim. Porque não dá, né? Assim, então a gente tem que... nesses documentos, é importante falar isso, nesses documentos da OMS sobre os primeiros socorros psicológicos, sempre tem lá embaixo, assim, certifique-se de que você está em condições de atender alguém, né, em primeiros socorros psicológicos. Porque senão piora para todos os lados, porque senão você é uma ferramenta quebrada, que não vai conseguir resolver ali, ajudar. E quando você fala em eventos que causam traumas, a gente está falando aqui na questão do Rio Grande do Sul, da enchente, os desastres naturais.
tem outros tantos tipos de possíveis eventos. Eu estava lendo os principais causadores de TEPT. E aí eu vi a questão do abuso sexual e da agressão física / violência, principalmente nas populações de risco, as crianças, que talvez sejam os mais prevalentes, assim, causadores de TEPT, né? O que você pode falar sobre isso? Achei mais ainda do que esses desastres, muito mais, né? Sim, a negligência com as crianças, né? Assim, ainda mais lá também está acontecendo isso, lá né? Lá está acontecendo isso. A questão do abuso sexual, né? A gente sabe que 50% das mulheres que sofrem abuso sexual vão desenvolver o TEPT. É muito alto. Então, né? O índice é muito alto, assim. É uma coisa que a gente tem que ter um olhar para isso e saber conduzir. Mas, sobre isso, é importante... um caso clínico, por exemplo, de uma paciente e que desenvolveu TEPT e procurou o consultório achando que era uma depressão. Não era TEPT. E a situação do TEPT foi que ela é uma senhora distinta, de uns 50 anos, que foi fazer um procedimento dentário, de implantes dentários. E no meio do procedimento lá, a anestesia acabou. E não pegava mais anestesia. E com o consentimento dela, o dentista continuou fazendo o procedimento. Ela sentiu muita dor, durou ainda uns 40 minutos. Foi traumático. E foi traumático, e desenvolveu todos os sintomas de um TEPT. Assim, de ela ter fobia de dentista, e ficar triste, e sentir muita tristeza, insônia, todos os sintomas, assim, de lembrar da cena, vir flashback daquela situação. Então, assim, num consultório ali, um ambiente controlado, mais uma violência, né? Uma lesão grave, porque imagina, mexer na... Qualquer evento pode causar um TEPT ou precisa ser um evento na descrição grave? Pela descrição do DSM, necessita que tenha isso, lesão grave, risco de morte ali. Ou pelo menos que a pessoa entenda que tem um risco, né? Mas existe isso, né? A interpretação que a pessoa faz daquele evento, né? Então tem o caráter subjetivo, assim. A gente não diz exatamente que uma situação pode ou não causar, mas a forma como ela é vista por aquele indivíduo, a interpretação que ele faz, né? De um risco de morte ali. E eu vi também que no caso das crianças, especificamente, eles fizeram uma adequação do DSM que às vezes não precisa dela ter experiência direta do evento, né? Do trauma. Só um cuidador, ou os pais, já passando pelo evento, então para ela já preenche o diagnóstico para possível TEPT. Já preenche o diagnóstico, sim, justamente. Legal. Tô aqui pensando sobre essa questão do TEPT e... Falando de crianças, Letícia, você como da área de psicanálise, é importante de ouvir as crianças talvez de uma maneira diferente do que a gente ouve os adultos? É importante nesse contexto? Como é que você vê? Sim, é interessante. Você falou isso no início, né? Mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho, até no contexto que ele trouxe. Claro. É interessante que nos abrigos, por exemplo, existe até pela OMS mesmo e pelo Instituto da Unicef, uma obrigatoriedade de ter um espaço recreativo. Então, as crianças, elas precisam desenhar, elas precisam se divertir, elas precisam ter contatos umas com as outras. Em alguns lugares, isso ainda não tem acontecido no Rio Grande do Sul, até onde eu tenha consciência, mas em alguns outros lugares, existe também até uma escola, assim, uma escola voluntária, que não ensina, claro, aquele currículo que nós temos didático, mas faz com que as crianças tenham horários, tenham rotinas. Isso é extremamente importante para a gente tentar minimizar esses efeitos que acontecem numa situação como essa, como o João havia colocado anteriormente, né? E vocês aqui falando também a respeito das formas como as pessoas tentam lidar com os traumas, que pode ser uma ida ao dentista, pode ser traumática para uma pessoa, ou uma catástrofe como essa, né? E é interessante ver como as pessoas evitam, de fato, se cuidar na parte da saúde mental. Como existe um preconceito grande com isso, ao ponto de que recorrer à bebida alcoólica, ao consumo em excesso, não sei, ficar em casa, só assistir filmes o dia todo, de uma forma de tentar se distrair, não pensar na própria vida. Parece que isso é socialmente mais aceito, mais bem visto, do que procurar uma terapia, procurar um psiquiatra, começar a se cuidar, começar a se tratar. Existe um preconceito muito grande, por exemplo, aos psicofármacos. E eu
acredito que isso é um equívoco muito grande, já que a gente sempre recorre a alguma coisa. Essa é a verdade. A gente sempre recorre. A questão é o quê, né? Exato. A gente pode recorrer a algo que vai nos transformar, que vai nos reabilitar, e a gente pode recorrer a algo que vai aprofundar ainda mais a nossa angústia, que vai cavar novos traumas, novos buracos dentro de nós, né? Por que não recorrer aos melhores lugares, às ferramentas corretas? Por que não fazer isso? Perfeito, né? Acho que muito interessante. A gente teve a oportunidade, né, de viajar, gosta muito de viajar, né? Eu e a Dani, e a gente esteve lá em Nova York, lá naqueles memoriais, sabe? Onde teve o atentado, né, dos 11 de setembro. E que vitimou quase 3 mil pessoas, né? Acho que foi o maior ataque terrorista de todos os tempos. E acho que passa muito por isso, porque lá eles não construíram nada em cima, a não ser um memorial. Tanto no lugar onde ficaram as 2 torres, né? Colocaram o nome de todo mundo que perdeu a vida no episódio e tudo. Fizeram um museu. Sim. E eu acho que isso é a mensagem que você acabou de colocar, que é reviver aquela experiência de uma forma equilibrada, né? Também não é aquela exposição excessiva à experiência e tudo, mas saber reviver aquilo em comunidade talvez seja a melhor forma de superação. E não o afastamento, não a evitação, não a esquiva, né? Sim. Que isso acho que pode trazer repercussões muito mais significativas no longo prazo. Excelente, perfeito. É um ótimo exemplo, é uma ótima colocação. É interessante porque, nesse momento, nós estamos diante de um evento que é extremamente midiático, por agora. Mas pode ser que não seja para sempre. A tendência é que não seja, né? Aí ficam as pessoas que sofreram com isso, né? Exatamente. E por isso que é importante a gente se conscientizar sobre a importância de dar voz a essas pessoas. De pensar em estratégias, por exemplo, de voltar ao turismo para a região, de pensar em reerguer a estrutura física da cidade, mas também de abraçar essa comunidade ao longo do tempo. Eles vão precisar por mais um tempo de nós ali, da nossa presença, da nossa escuta. E aí, com o passar do tempo, provavelmente a gente vai precisar escutá-los também, muito mais, né? A gente vai aprender como se reerguer, como se reconstruir, né? E isso é muito bonito. Vai ser uma troca muito bonita, eu tenho certeza disso. Passa muito por mim, assim, às vezes, quando ocorre alguma coisa ruim, né? Em alguns momentos a gente tende a colocar um pano por cima, né, e tudo, talvez não é a melhor saída, né? Sim, eu também faço a análise, né, terapia, eu acho que isso é fundamental, porque é um anteparo que a gente precisa, né? Quando a gente se julga sabedor de tudo, ou que consegue lidar com, ou que tem todas as ferramentas na mão, aí tá o primeiro passo para que a gente realmente comece a ruína na nossa vida psicológica, né? Acho que é muito isso, né? Sim. E pegando um gancho do que a Letícia falou, né, é interessante essa visão meio que senso comum de que as pessoas vêm usando medicações psiquiátricas em excesso, psicotrópicos e fazendo abuso, e que não deveriam usar, enfim. Mas, assim, os dados têm mostrado o contrário, né, que a assistência psiquiátrica com medicações, profissionais treinados, ela é insuficiente, na verdade. A gente tem que em torno de 20%, 18% das crianças e adolescentes desenvolvem transtornos mentais. Um número alto. E desses 18% a 20%, só 20% tem algum atendimento médico. E não, eu não disse atendimento médico profissional especializado em atendê-los, mas algum atendimento médico. Então, quem chega mesmo em um profissional, um psiquiatra da infância e adolescência, é uma parcela ínfima. Então, assim, falta mesmo, não está em excesso. A questão que muitas vezes acontece é que hoje a gente tem medicações psicotrópicas, né, os medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humor, que são, podemos dizer que são drogas, medicações mais amigáveis ao usuário. Então, assim, as pessoas conseguem, a um preço menor de efeitos colaterais, de prejuízo, obter resultados melhores, que talvez antigamente não era isso. Então, a gente só tratava com medicação casos super graves. Mas existe um benefício, existe ciência por trás disso, né? E por que evitar tanto, né? Uma consulta, a procura de um profissional, falar sobre o que está acontecendo, tentar entender se há como aprimorar, melhorar a experiência da pessoa na vida, né? Sim. Acho que isso é positivo, sempre com critério, claro, né? A gente não sai prescrevendo medicação. Exatamente. De qualquer forma. E no caso do TEPT, dos traumas, assim, a gente tem uma boa evidência de medicações que
e os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né, que são antidepressivos, são primeira linha de medicamentos para tratar esses quadros e com boa resposta, porque o impacto, o prejuízo, o sofrimento psíquico de um transtorno como esse na vida do indivíduo, ele é muito grande. Se não for tratado, a repercussão é muito grave. Se não for tratada, a repercussão é muito grave. A pessoa, ela tem limitações, né? Existe uma definição de que os transtornos mentais são patologias da liberdade, porque nos privam de liberdade de ir em algum lugar, de ter contato com pessoas. E é isso ali, a pessoa ela fica enclausurada ali naquele pensamento que recorre, naquela memória traumática, ela não consegue se libertar disso. Ela fica presa a isso. Aquilo passa a ser quase que concreto, ela quase consegue tocar aquele trauma, assim, e é um sofrimento muito grande, né? Então, e o que a Letícia falou é importante, porque agora a mídia está toda em cima e tem toda essa coisa, mas e depois, né? E depois? E para quem teve perda de pessoas, né? A gente está falando de vários tipos de perdas aqui, né? Sim. E não só da tragédia do Rio Grande do Sul, mas falando para quem perdeu pessoas, assim, existe uma forma de lidar com o luto? É uma pergunta difícil, né? Mas precisa ser feita. Muito. Bom, luto. Ele pode ser nesse lugar de perder pessoas em grandes escalas, ou ele pode ser bem menor do que isso, bem pequeno, no sentido de perder a sua segurança por dado momento, como o caso da sua paciente, e isso fazer com que a pessoa sinta que perdeu algo, perdeu uma segurança de si. Todo luto, ele é acompanhado por uma perda de si mesmo. Em que sentido? Eu perco algo, alguém, um ambiente, uma segurança, mas eu também perco algo em mim. Algo em mim vai embora junto. E algo também fica. Aí vem o tratamento para o luto. Algo fica, algo sempre fica. E é ali, nesse lugar do que sobra, que a gente tem a possibilidade de se reconstruir, né? Freud tem um texto incrível que diz, ele é um texto que chama O Mal-Estar da Civilização, e ele fala que existem 3 tipos de sofrimentos humanos, que tem 3 grandes causadores, na verdade, de sofrimentos humanos. Um deles são as doenças físicas, outro deles são as relações, e outro deles é as catástrofes naturais, os eventos climáticos, por exemplo, porque são 3 eventos que nos colocam nesse lugar de desamparo. E o desamparo para nós, seres humanos, é algo muito difícil de lidar. Quando nós nascemos seres muito frágeis, né? Diferente, por exemplo, de uma vaca quando ela tem um bezerrinho ali. Ele já nasce andando, caminhando com as próprias perninhas. Come, né? Exatamente. Tá todo ligado ali com o instinto dele, do que ele precisa. Ele mesmo procura o leite da mãe. O bezerrinho, ele faz esse comportamento por si próprio. E nós, seres humanos, não. A gente nasce totalmente desamparado. Esse, inclusive, é o nosso primeiro trauma, o nascimento. Né? A gente sai desse lugar de conforto, que é o ventre, que tem uma temperatura adequada, onde, nossa, é tudo tão gostoso, é tudo tão quentinho, e a gente vem para esse lugar que a gente precisa aprender a falar, a gente precisa aprender a negar os nossos instintos, a gente precisa aprender a ser civilizado, a andar, a como conseguir a nossa comida. E a gente nasce já tendo esse primeiro contato com a noção do desamparo. E aí, o que nos ampara depois do nascimento? A gente nasce chorando, não é à toa. Onde que cessa esse choro? É no colo da mãe, é com o leite materno. Ou quem quer que esteja fazendo esse papel de maternidade com essa criança. É ali que cessa o choro, quando a criança ela é acolhida nos braços da mãe. Ali ela entende o que é o acolhimento. Ali ela entende o que é também um certo prazer de viver. Quando ela toma aquele leite quentinho, ela pensa, aqui, conforto de novo. Agora eu posso parar de chorar, eu posso parar de ter medo. Tem alguém que vai cuidar de mim. E quando a gente está diante desses desastres, diante de luto, diante de um lugar de desamparo, a gente precisa disso mesmo, de um colo, sabe? De alguém que coloque a gente num lugar de acolhimento.
e pode ser um profissional, né? Seria maravilhoso que fosse sempre um profissional. E pode ser também um amigo, pode ser um cônjuge, alguém que dê esse abraço no sujeito, que faz, você tá assim, né? Todo espalhado, mas peraí, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar um colo. E aí a gente fica ali mais quentinho de novo. Muito bom, Letícia. Muito bom. Nossa, eu até puxar um gancho, talvez indo para a parte final, que é os benefícios, os malefícios e como isso pode ser feito ou não feito, por exemplo, nas redes sociais. A gente falou muito em mídia, né? Porque hoje em dia os desastres, parece que acontecem na nossa casa, porque a gente tem um celular, um computador, na televisão, então a gente vivencia isso, mesmo com distância geográfica enorme, né? Isso pode ser bom na questão do amparo, na questão da consciência do que está acontecendo, da possibilidade de ajuda, mas também pode ser um agravante do evento traumático e da evolução para um transtorno de estresse pós-traumático. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão das redes sociais, de como é que elas podem ser boas ou maléficas aí nesse cenário. Quer começar? Não, as redes sociais, elas é como se fosse um megafone, né? Elas ampliam coisas que já estão por aí, não criam coisas novas, né? Existe uma certa curiosidade mórbida nas pessoas, né? Por notícias ruins e ver catástrofe, ver pessoas em sofrimento. E o excesso disso não pode ser saudável. Assim, não tem um benefício, né, em ficar se expondo a isso. O que as pessoas precisam entender é que elas precisam entender em si mesmas o que elas querem com isso. Assim, eu quero ver para ajudar, para estender a mão, para me conscientizar, para resolver, ajudar alguma pessoa que está nessa situação, porque do contrário se torna ali mesmo uma coisa muito mórbida. Assim, E de ruminação também. De ruminação também, né? E as próprias pessoas que estão lá vivendo isso têm que evitar reviver essa situação. E não é colocar um pano em cima e fingir que nada está acontecendo, não é isso. Mas evitar o excesso de exposição, né? Sim. Isso cria memórias, isso cria imagens assim que reforçam o trauma que as pessoas estão vivendo, elas próprias. Um dos mecanismos de estabelecimento de um transtorno e tudo é a progressão, é a manutenção do evento estressante. Então, talvez a rede social está reforçando isso, né? Ela está mantendo o nível de estresse, o nível de cortisol, falando alto o tempo todo alto. Sim. Né? O nosso córtex pré-frontal, ele é um grande... como se fosse um grande simulador de realidades, né? Então, o que está na tela da nossa consciência, até onde a gente sabe, o nosso córtex pré-frontal é responsável por isso, pela a parte mais elaborada e fina do nosso comportamento, do nosso entendimento. Então, se você bombardeia seu córtex com essas imagens, com essas cenas, com pessoas ali em sofrimento, isso leva assim, a sensação permanente mesmo, de que algo está fora do lugar e vai continuar fora do lugar e que vai acontecer uma nova catástrofe. A gente simula situações para além do evento que já é grave. Né? É muito interessante isso mesmo. Eu tenho ouvido bastante uma queixa no consultório de alguns pacientes que têm, por exemplo, saída das redes sociais ou não têm ligado a televisão para não assistir a notícias. Porque, claro, é muito importante assistir as notícias, é muito importante a gente saber como ajudar e saber o que tem que ser feito. Acontece que parte da mídia, eu acho que a Dani vai saber, com certeza, complementar melhor isso. Tende para um lugar de sensacionalismo, né? E algumas contas que a gente segue no Instagram também. E aí, na verdade, não ajuda tanto. Na verdade, nos atrapalha em ajudar as vítimas e também tem a produção de fake news, que pode causar outros adoecimentos. A gente está aqui falando da saúde mental das pessoas que passaram por isso, mas também existe a saúde mental de nós que estamos assistindo a tudo isso, né? E a importância de cuidar, de ter esse lugar de fala, de poder levar isso para a sua terapia, para o seu terapeuta e conversar a respeito desses fenômenos. Mas com certeza, Dani, você vai saber explicar a importância, né, da mídia acompanhar isso tudo e os limites dela. Sim, também. Eu nos meus papéis de jornalista e mãe, tá sendo difícil conciliar os dois ultimamente, porque como jornalista eu sei, assim,
né, na minha formação, que o ordinário, ele não vira notícia. Muitas vezes a notícia, né, é o extraordinário com intuito, em teoria, de informar, de trazer ferramentas para que aquela pessoa se interprete e se cuide diante daquilo. Mas muitas vezes vai para além, né, vira uma coisa mórbida, como você trouxe. E ultimamente eu tenho lidado muito com isso. O meu mood jornalista tem desligado e eu tenho entrado em conflito com isso, porque o meu mood mãe não consegue ler muita coisa a mais. Sim. Né? Porque eu sei quando a linha ultrapassou, foi pro sensacionalista, e aí eu começo a ter até gatilhos assim de ansiedade, eu vejo que não tá legal. Então eu tô nessa relação com as redes sociais. Eu ainda trabalho com rede social, então tá sendo um esforço para mim ligar essas 3 áreas para que eu possa trabalhar de forma saudável e usar de forma saudável. Então acho que talvez uma recomendação para quem usa as redes sociais é o que a gente falou no podcast passado ou retrasado, com que propósito você está usando. Porque se você não está muito bem consigo, você está muito suscetível ali a eventos que podem ser traumáticos para você, só de ler, só né? Muito bom. Então, muito cuidado com todas as mídias, né? A gente tem as redes sociais, são mídias e são um megafone do que a sociedade vive. Então, é uma relação que precisa de terapia para você conseguir não sucumbir ao que está ali, sabe? Então, é difícil, mas eu acho que uma conversa precisa ser estabelecida como a gente fez hoje. Eu gostei muito, eu acho que é uma conversa que foi transformadora para nós, e eu espero de coração que seja para quem está assistindo, que as pessoas possam compartilhar. Também é um tipo de ajuda muito válida para o Rio Grande do Sul e para quem passou, está passando por eventos traumáticos ou conhecem pessoas, né? Sim. Então vou encerrar com essa reflexão, se quiser fazer também uma mensagem final. Primeiro agradecimento, né, a você, Dani, Letícia, João. Muito bom o papo, excelente e muito oportuno também, né? A gente realmente quis fazer o episódio sobre esse tema porque é relevante, né? E eu acho que é um cuidado que às vezes passa um pouco despercebido, ou não tem um olhar profissional e que é impactante demais, porque foram muitas mortes, né? Quase 200, mas são milhões e milhões de pessoas que foram afetadas, e as repercussões dos dobramentos disso a gente não consegue nem imaginar. Então é muita coisa que ainda vai acontecer, né? E a gente precisa estar preparado para isso, porque estamos todos conectados, seja digitalmente ou não, né? Então eu acho que é muito, muito relevante. Eu costumo dizer, né, assim, fazendo um resumo desse meu olhar sobre a situação, que é importante termos em mente que o nosso cérebro ele não é plenamente capaz. Ele tem vieses, né? Ele tem muitas questões que interferem na forma como ele percebe as coisas. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente se coloca no devido lugar, tanto de ajuda quanto de conhecimento, quando a gente quer aprender alguma coisa. E eu acho que nessa situação é uma situação que exige esse tipo de postura, né? Uma postura mais humilde do cérebro, em que ele possa ajudar em pé de igualdade com outro cérebro que está ali em necessidade, né? E isso pode trazer benefícios próprios, não tem problema, mas isso traz benefícios como uma sociedade, e eu acho que todos nós como sociedade iremos nos beneficiar desse auxílio, né? Então eu acho que é isso, eu agradeço muito a vocês mais uma vez, e caso alguém queira fazer algum comentário, ter algo em mente, alguma dúvida, ou ajudar de alguma forma, entre em contato conosco através do YouTube, nas redes sociais, a gente pode dar o devido encaminhamento aí da demanda de vocês, tá bom? Sim. Muito obrigado. Vou deixar vocês, deixar o cérebro e o coração de vocês falarem agora no final o que vocês quiserem. Falarem as redes sociais de vocês também, contato, que vocês tiverem em mente, tá? Tá bom. Bom, primeiro, muito obrigada por essa oportunidade. Papo difícil, mas transformador, né? É o nosso intuito de estar aqui. Sim. É trazer informações que possam acolher as pessoas mesmo. Às vezes você que está nos assistindo também tem aí os seus traumas, leva com você suas dores e você não está sozinho. Como eu disse, o nosso primeiro trauma é o nascimento. Todos nós temos algo dentro de nós que foi ultrapassado, que nos coloca numa situação difícil. E é importante procurar ajuda. Você pode procurar a nossa, por exemplo. Fica aí a dica. E o meu Instagram é @psileticiamaranhão, e eu fico à disposição. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu tô por aqui. Valeu. Obrigado, Léo. Obrigado, Dani. Obrigado, Letícia. Eu só tenho a agradecer. Realmente foi um papo muito bom. Assim. Acho que a gente pôde trazer muita coisa relevante. E eu queria deixar uma mensagem assim, de que a gente tenha esse olhar para o sofrimento imaterial, né? Porque o sofrimento material, a destruição,
tá aí a todo momento. Você olha, são ruas alagadas, cidades destruídas, casas caindo, o cavalo em cima do telhado, coisas bizarras, assim. Mas existe uma dimensão humana que ela não é visível, né? Que ela é do subjetivo, do imaterial. Então a gente precisa ter um olhar para isso e também fornecer ajuda nessas questões para aquelas pessoas, né? Muito obrigado mesmo pelo convite, assim, foi demais estar aqui. E minhas redes sociais, o Instagram é Psiquiatra João Victor e o site psiquiatrajoãovictor.com.br. Ótimo. Muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigada, gente, e até semana que vem.